A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução de William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Capítulo 6. Contemplação infusa. Nessa descrição vaga, e talvez um tanto confusa, da experiência contemplativa em seus diversos graus, podemos perceber que todas as formas de contemplação autêntica têm algo em comum. Estejam ou não associadas a nosso próprio esforço, todas as formas de contemplação tendem para um contato experimental e misterioso com Deus, além dos sentidos e, de algum modo, além dos conceitos. A contemplação é pura na medida em que está livre de elementos sensíveis e conceituais. As intuições místicas mais básicas e elementares são as comunicadas por símbolos tirados do mundo material ou baseado nesses. A contemplação mais elevada e mais perfeita vai além das imagens sensíveis e do entendimento discursivo e brilha nas trevas do não saber. Talvez o mais importante texto patrístico sobre este assunto seja o que se encontra nas linhas iniciais de Teologia Mística de Pseudo Dionísio Areopagita. Abre aspas. Tanto quanto possível, eleva-te ao não saber, a união com aquele que está além de toda essência e de todo conhecimento, pois é certamente ao lançar-te para fora de ti e para fora de todas as coisas, por um salto irresistível, livre e puro, que te elevarás ao puro e supraessencial raio da treva divina, depois de teres abandonado todas as coisas e te libertado de todas elas. Então, liberto de todos os objetos e dos próprios órgãos de contemplação, o contemplativo, penetra na verdadeiramente mística nuvem do não saber, na qual fecha os olhos a todos os objetos de conhecimento e se encontra em suprema intangibilidade e invisibilidade, pois agora pertence inteiramente àquele que está acima de tudo. Já não pertence a nenhuma coisa, nem a si mesmo, nem a nenhum outro ser. E, pela cessação de todo conhecimento, está unido em nobilíssima união àquele que é sumamente incognoscível. Nesse completo não saber, ele agora conhece por um conhecimento que está além de todo entendimento. Fecha aspas. É digno de nota o fato de que Pseudo Dionísio, nesta passagem, insiste na atividade do próprio contemplativo para entrar nas trevas do não saber. No entanto, no mesmo capítulo, ele enfatiza o conceito que teve decisiva influência em todo o pensamento místico posterior. Nas trevas do não saber, o contemplativo recebe passivamente o toque do conhecimento divino. A realidade divina é experimentada. Patitur divina. Tradicionalmente, o mais característico traço da contemplação cristã é essa passividade,
essa recepção da divina luz nas trevas como um dom sumamente misterioso e inexplicável do amor de Deus. Agora temos condições de resumir os elementos essenciais da contemplação mística. 1. É uma intuição que, em seus graus mais baixos, já transcende os sentidos e, em seus graus mais elevados, transcende a própria inteligência. 2. Por isso é caracterizada por uma qualidade de luz nas trevas, um saber no não saber. Está além do sentimento e até mesmo dos conceitos. 3. Neste contato com Deus, nas trevas, deve haver de ambas as partes uma certa atividade de amor. Da parte da alma, deve haver uma renúncia ao apego às coisas dos sentidos. A mente e a imaginação devem libertar-se de toda inclinação emocional e passional às realidades sensíveis. O pensamento passional distorce nossa visão intelectual, impedindo-nos de ver as coisas como realmente são. Mas devemos também ir além da própria inteligência e não nos deixarmos apegar mesmo aos pensamentos intuitivos, simples. Todo pensamento, por mais puro que seja, é transcendido na contemplação. O contemplativo deve, portanto, manter-se alerta e desinteressado de apegos sensíveis e até mesmo de apegos espirituais. São João da Cruz nos ensina que o contemplativo deve se afastar até mesmo das visões supostamente sobrenaturais de Deus e de seus santos, para permanecer nas trevas do não saber. De todo modo, a contemplação pressupõe um esforço total e generoso da ascética negação de si. No entanto, o movimento estático final, pelo qual o contemplativo vai além de todas as coisas, é passivo e não está sob seu controle. 4. A contemplação é obra do amor, e o contemplativo prova seu amor ao abandonar todas as coisas, mesmo as mais espirituais, por Deus, no aniquilamento, no desapego e na noite. O fator decisivo na contemplação é, porém, a livre e imprevisível ação de Deus. Somente Deus pode conceder o dom da graça mística e fazer-se conhecido pelo contato secreto e inefável que revela sua presença nas profundezas da alma. O que conta não é o amor da alma por Deus, mas o amor de Deus pela alma. 5. O conhecimento de Deus no não saber não é intelectual, nem mesmo afetivo no sentido estrito. Não é a operação desta ou daquela faculdade, unindo a alma a um objeto que está fora dela. É uma operação de amor interior e identificação na divina caridade. Conhecemos a Deus tornando-nos um com Ele, e o apreendemos ao nos tornarmos objeto de sua misericórdia infinita. 6. A contemplação é um amor e um conhecimento sobrenatural de Deus, simples e obscuro, infundido por Ele no ápice da alma, dando a esta um contato direto e experimental com Ele. A contemplação mística é uma intuição de Deus nascida do puro amor,
É um dom de Deus que transcende absolutamente todas as capacidades naturais da alma e que homem algum pode adquirir por qualquer esforço de que seja capaz. Deus dá esse dom à alma na proporção em que esteja esta limpa e vazia dos amores pelas coisas que não são Deus. Em outras palavras, a contemplação mística é Deus manifestando a si mesmo, de acordo com a promessa de Cristo, àqueles que o amam. No entanto, o amor com que o amam é também dom de Deus. Somente o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele já nos encontrou. Mas o que deve ser enfatizado é que a contemplação é ela mesma um desenvolvimento e uma perfeição da pura caridade. Quem ama a Deus sabe que a maior alegria, a perfeição da beatitude é amá-lo renunciando a todas as coisas por amor a Ele, ou por amor ao amor, pois Deus é amor. A contemplação é uma experiência intelectual do fato de ser Deus infinito amor, do fato de Ele se ter dado completamente a nós e, portanto, do fato de ser o amor a única coisa realmente importante. 7. São Bernardo observa que o amor basta a si mesmo. É seu próprio fim, seu próprio mérito, sua própria recompensa. O amor não busca nenhuma causa além de si mesmo e nenhum fruto fora de si mesmo. O próprio ato de amar é a maior recompensa do amor. Amar a Deus com um amor puro e desinteressado, ao Deus que é a fonte de todo amor, só pode ser a mais pura e mais perfeita alegria e a maior das recompensas. O amor não precisa de nenhuma causa além do próprio amor, nem de fruto algum, salvo ele mesmo. Seu fruto é seu uso. O mesmo São Bernardo exclama: amo simplesmente porque amo, e amo para amar. Oito. A experiência da oração contemplativa e os sucessivos estados da contemplação pelos quais se passa são, todos, fenômenos modificados pelo fato de a alma ser passiva ou parcialmente passiva, sob a orientação de Deus. Há uma consolação especial na súbita percepção e profunda convicção experimental de estar sendo carregado ou conduzido pelo amor de Deus. Mas há também uma angústia própria na aguda consciência de seu próprio desamparo e abandono, quando se é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Quando nossas faculdades já não nos servem como costumam nos servir normalmente, estamos sujeitos a passar por períodos de estranha incapacidade, de amargura e até mesmo de aparente desespero. Seja na consolação, seja na desolação, seria melhor não prestar muita atenção ao fenômeno que se está experimentando.
melhor purificar a própria intenção e refrear-se de uma autoanálise. As profundezas de desamparo e amargura que nos cercam quando estamos fora de nossa esfera natural não são passíveis de observação exata. Nesses momentos, refletir sobre si mesmo facilmente se torna mórbido ou hipocondríaco. Fé, paciência e obediência são os guias que podem nos ajudar a avançar calmamente nas trevas sem olhar para nós mesmos. Quanto às consolações da quietude contemplativa, uma reflexão demasiadamente atenta sobre ela rapidamente se transforma em uma espécie de complacência narcisista e deve, portanto, ser evitada. Ainda que nos suponhamos realmente passivos sob a ação de Deus, e algumas pessoas são verdadeiros mestres em imaginar-se assim, quando a realidade é justamente o contrário, a reflexão sobre nós mesmos se caracterizaria justamente como uma atividade tipicamente obstrutiva da ação da graça. O raio de trevas pelo qual Deus ilumina nossa alma na contemplação passiva tem esta característica. Ele nos torna indiferentes a nós mesmos, às nossas ambições espirituais e ao nosso próprio estado. Se deixarmos a luz de Deus operar à sua própria maneira nas profundezas da alma, abstendo-nos de inspecioná-la com excessiva curiosidade, aos poucos deixaremos de nos preocupar conosco e esqueceremos essas questões inúteis. Essa confiança e indiferença constituem elas mesmas uma graça mística, o dom do conselho divino, que deixa todas as decisões para Deus, no silêncio de um presente que dispensa explicações, projetos e planos. Como diz Eckhart, o amor místico de Deus é um amor que não faz perguntas. Nove. A contemplação é a luz de Deus lançando-se diretamente sobre a alma. Toda a alma, entretanto, está enfraquecida e ofuscada pelo apego às coisas criadas, as quais ama desordenadamente, por causa do pecado original. Consequentemente, como a luz do sol afeta um olho doente, a luz de Deus afeta a alma por ele iluminada, causando dor. O amor de Deus é puro demais. A alma, impura e doente, enfraquecida por seu próprio egoísmo, é repelida e perturbada pela própria pureza de Deus. Não consegue compreender o sofrimento causado pela luz de Deus, pois formou suas próprias ideias a respeito de Deus. Ideias baseadas no conhecimento natural e que, inconscientemente, alimentam o amor próprio. Deus, porém, contradiz essas ideias. Sua luz rejeita e invalida todas as noções naturais que a alma formou para si mesma a respeito dele. A experiência de Deus na contemplação é uma clara contradição de tudo que a alma imaginou sobre ele. O fogo de seu amor infuso conduz um impiedoso ataque contra o amor próprio da alma, a consolações humanas e às luzes e aos sentimentos
dos quais necessitava quando principiante na vida espiritual e que falsamente imaginou serem as maiores graças da oração. Portanto, a contemplação infusa é, cedo ou tarde, acompanhada por uma terrível revolução interior. Foi-se embora a doçura da oração. A meditação se torna impossível e até mesmo odiosa. As funções litúrgicas, por sua vez, parecem se tornar um fardo insuportável. A mente não consegue pensar. A vontade parece incapaz de amar e a vida interior fica cheia de trevas, secura e sofrimento. A alma é tentada a pensar que tudo acabou e que, em punição por suas infidelidades, toda a vida espiritual chegou ao fim. Este é um ponto crucial da vida de oração. Frequentemente, é nele que as almas chamadas por Deus à contemplação sentem-se repelidas por essa palavra dura, desistem e não mais andavam com ele. João capítulo 6, versículos 60 a 66. Deus iluminou-lhes o coração com o raio de sua luz. Mas cegas que ficam com a intensidade desta, o raio transforma-se para elas em um raio de trevas. Elas então se rebelam contra isso. Não querem crer e permanecem na escuridão. Querem ver. Não querem caminhar na ignorância, em cega confiança. Querem saber para onde estão indo. Querem ser capazes de depender de si mesmas. Querem confiar em seus próprios pensamentos e vontades, seus próprios julgamentos e suas próprias decisões. Querem ser seus próprios guias. Estes são, portanto, homens sensuais que não percebem as coisas que são do Espírito de Deus. Para eles, essas trevas e esse desamparo são tolices. Cristo lhes deu sua cruz e esta se mostrou causa de escândalo. Eles não podem, portanto, ir adiante. Esses homens geralmente permanecem fiéis a Deus, tentando servi-lo, mas se afastam das coisas interiores e o servem apenas nas exteriores. Externalizam-se em práticas piedosas ou se afundam em obras, para escapar da dor e do sentimento de derrota que experimentaram no que lhes pareceu ser o colapso de toda a contemplação. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. João, capítulo 1, versículo 5. Essa aprovação do indivíduo pode ser intensificada pelas circunstâncias institucionais. A angústia e o medo que o afastam de sua precária fidelidade a inspirações de ordem puramente interior derivam do conflito de padrões. Quando alguém é chamado às trevas da contemplação, é também chamado a abandonar padrões familiares e convencionais de pensamento e ação, e a julgar por um critério inteiramente novo e oculto, pela luz invisível do Espírito Santo. E é claro que isso, de um certo ponto de vista, envolve grande risco.
Como podemos saber se estamos sendo guiados por Deus e não pelo demônio? Como distinguir a graça da ilusão? O conflito é especialmente delicado. Por um lado, se Deus guia o contemplativo por meio de inspirações pessoais, ao menos no que diz respeito às questões de oração interior, então o chamado à contemplação significa uma convocação direta a abandonar as modalidades rotineiras e ordinárias da vida interior e viver, ou ao menos orar, segundo outros padrões, não segundo os padrões determinados por livros e manuais de piedade, mas segundo as inspirações concretas que Deus comunica aqui e agora. Por outro lado, o contemplativo não está sempre e a todo momento sob a orientação de Deus. Continua a ser, ao mesmo tempo, membro de um grupo social mais ou menos formalizado, com normas de vida objetivas, às quais está obrigado a conformar-se. Pode-se dizer, sem dúvida alguma, que as inspirações do Espírito Santo estão muitas vezes em completo desacordo com as normas tradicionais e salutares das sociedades religiosas. No entanto, a história dos santos está cheia de exemplos de ocasiões em que os guiados diretamente por Deus caíram em furiosa reprovação dos homens santos, profissionais. O julgamento de Santa Joana d'Arc é um desses exemplos. A vida do contemplativo é sempre passível de se tornar uma tensão e um conflito constantes entre o que ele sente como movimentos interiores da graça e as exigências exteriores e objetivas impostas pela sociedade, a cujas leis está submetido. A tensão é ainda aumentada pela percepção de que os falsos místicos estão sempre prontos a exigir, com base na inspiração privada, dispensa das normas sociais. A própria sociedade, falando por meio de seus membros mais instruídos, não demora a recordá-lo desse fato. Mesmo onde o contemplativo não esteja expressamente proibido de seguir o que ele acredita ser a inspiração de Deus, e não é raro que seja assim, pode sentir-se em completo e contínuo desacordo com os ideais aceitos ao seu redor. Os exercícios espirituais da comunidade podem lhe parecer tediosos e uma total perda de tempo. Seus sermões e conversões podem deixá-lo exausto, por lhe parecerem futilidades, como se ele fosse apedrejado com palavras sem significado. Os ofícios cantados, bem como a excitação com o canto e com o cerimonial litúrgico, podem roubar dele o delicado sabor de um maná interior que não é encontrado em fórmulas de oração e ritos exteriores. Quem dera ele pudesse ficar só e em paz, no silêncio, nas trevas e na vacuidade em que Deus fala com tão irresistível efeito. Mas não. Sua mente é obrigada a aceitar luzes espirituais e alegrias irreais. Tem de pensar e usar palavras, tem de cantar as aleluias que os outros querem que ele sinta e esforçar-se para estar sumamente feliz com uma doçura que lhe parece baixa e tola, não pelo que esta aspira a expressar, mas simplesmente por ser uma doçura de segunda mão. Alguém me disse certa vez que,
Para alguns povos do Oriente Próximo, é um sinal de honra que o anfitrião, em uma festa, dê a um convidado um bocado de alimento que ele mesmo já tenha mastigado parcialmente. Para um contemplativo, a vida em uma comunidade dedicada à oração é esse tipo de banquete o dia inteiro. Ele está sempre tentando engolir uma iguaria que foi mastigada por outro. A reação natural é cuspi-la, mas ele não ousa fazê-lo, e se o faz, sente uma culpa intolerável. Esse doloroso conflito seria mais facilmente evitado se as instituições monásticas não se tivessem tornado tão rígidas e estereotipadas nos últimos séculos, e se não tivessem perdido, em grande medida, o contato com a ampla sanidade da tradição antiga. Nada é, de fato, tão inimigo da vida contemplativa que a sistematização. As regras são certamente necessárias, e a vida sob uma regra monástica não tem de ser necessariamente uma vida de sistematização, especialmente porque todas as regras saudáveis sabiamente prevêem exceções em casos individuais, deixando o superior decidir quando um monge, seja em razão de sua saúde, de seu ofício ou mesmo de sua vida interior, requer o benefício de um regime mais pessoal. No monasticismo oriental, por exemplo, sempre foi admitido que, quanto mais um monge avança em anos, mais completamente ele pode entregar-se à contemplação e à solidão. Ele pode, nesse caso, viver só como eremita ou recluso. Basta ver os inúmeros monges que vivem em cavernas no Monte Athos ainda hoje. Ou, ao menos, em um cenóbilo, liberado para mais horas de oração solitária. Se é previsto que, a partir de um certo estágio da vida espiritual, o Espírito Santo assume o comando e rege a vida segundo lhe agrada, é então compreensível que se lhe dê alguma margem para a ação. Deve-se entender, é claro, que a contumácia e a determinação intratável são sinais evidentes de que um homem não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Infelizmente, a tendência no Ocidente moderno tem sido a de igualar a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo ao padrão universal e comum, negando-se qualquer margem para o florescimento de graças especiais em um indivíduo. Onde quer que haja um conflito entre o interior e o exterior, é este último que deve vencer. Deve-se sempre, acima de tudo, conformar-se à ideia coletiva. Ora, é verdade que isso pode ser um sacrifício bastante meritório, mas é igualmente verdade que mentes estreitas tornaram a vida religiosa um leito de procusto, em que pessoas com grande potencial para a santidade e a contemplação foram tão atormentadas e estropiadas que vieram a terminar sua vida como aberrações. É por isso que em tantos mosteiros existem poucos contemplativos verdadeiros, ou mesmo nenhum. É também por isso que, muito frequentemente, homens de caráter e de interior refinado são repelidos pela atmosfera desses mosteiros, não logo tenham passado uns poucos meses dentro deles, o que os deixa bastante desencorajados, levando-os a renunciar completamente à vida interior. Porém, se alguém se encontra em uma instituição estreita ou rígida, não se deve entregar à angústia e ao desespero, nem deve perder tempo com inúteis atos de rebeldia,
pois a autoafirmação é fatal para as próprias aspirações interiores. Se for possível encontrar um sábio diretor espiritual e segui-lo, deve-se então considerar as graças de Deus tanto quanto for possível, não temendo segui-las sempre que se apresentar a ocasião, mesmo que isso signifique ir contra as ideias comumente aceitas. Deve-se, ao mesmo tempo, evitar a excentricidade, a vontade própria e a exibição vã. Se é uma pessoa realmente guiada pelo Espírito Santo, a própria graça cuidará de fazê-lo, pois a obscuridade e a simplicidade exterior são os sinais da graça, como também o são a mansidão e a obediência. Onde quer que haja um conflito com a obediência, aquele que cede e obedece nunca perde, mas sempre cresce em graça e nunca deve se sentir frustrado por seu sacrifício. Por outro lado, aquele que orgulhosamente desobedece perderá a graça de Deus.